Olá, paz a todos, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre ter uma mente espiritual, pensar nas coisas espiritualmente, ter uma mente mais ampla, né? Enxergar além. E o apóstolo Paulo, ele nos dá muitas informações sobre como ter uma mente espiritual. Aqui em Romanos 8:5, ele diz assim: Pois os que são segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Aqui ele já faz uma diferença, né? Quem é segundo a carne vai ficar pensando só aqui, limitado. Mas quem é segundo o Espírito já tem uma mente mais avantajada, não pensa só nessas coisas aqui dessa terra. E em outro momento, a Bíblia vai dizer que aqueles que pensam só nesta vida já ganharam o seu galardão, né? Então, na verdade, devemos pensar nas coisas espirituais, que são as que são eternas, né? As que vemos aqui são passageiras. Então, continua ali agora o versículo 6. Porquanto a mente carnal é morte, mas a mente espiritual é vida e paz. Por que a mente carnal é morte? Nós não podemos pensar coisas boas aqui com a nossa mente carnal, em construir, em amar pessoas? Podemos. Isso não é nada de mal. Porém, normalmente nós ficamos com as coisas terrenas e deixamos as espirituais de lado. E aí o que vai nos levar à salvação são em pensar nas coisas espirituais, agir conforme as coisas espirituais, porque conforme eu penso, eu ajo, né? Então ali o versículo 7 vai dizer, porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, é quase que impossível a mente carnal estar sujeita à lei de Deus. Tem que ter a transformação do Espírito, a renovação do Espírito na nossa mente, para que nós tenhamos a mente espiritual, para trabalhar com a lei de Deus, a lei espiritual, e não com essa vida terrena. Não vos conformeis com este mundo. O que é essa frase, não vos conformeis com esse mundo? Não é num sentido de você falar, eu não me conformo com isso. Nesse sentido de insatisfação somente, né? Pode até ser, mas o texto, ele é mais profundo em dizer que a gente não tome a forma desse mundo, né? Não fique conforme esse mundo, né? Na mesma forma. Entenderam? Então ele vai dizer, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo. Entenderam? Não vos conformeis a este mundo. Não entre na forma deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele, como se ele estivesse falando ali, né? Rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, nós diríamos assim, né? Ele está dizendo ali, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, irmãos, eu estou suplicando a vocês, não hajam conforme o mundo. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Então, a guerra por sua mente. A guerra está para tomar a sua mente. Isso é desde que homem é homem. A guerra é aqui dentro, para ver se o lado do bem vai vencer ou o lado do mal. Só depende de nós. O 666, guarde sua mente. O que tem a ver falar sobre guardar a mente com o 666? Veja o que está ali, Apocalipse 13:16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na sua fronte. Aqui há sabedoria.
aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Esse texto é muito conhecido, né? Texto realmente que tem se falado muito nos últimos dias, pelos acontecimentos no mundo, e vemos que os fins dos tempos estão se aproximando. Então aqui o apóstolo João está dizendo que haverá um sinal que será na mão direita e na fronte. E o que isso quer dizer necessariamente? Pode ser que tenha algo físico a ser colocado na mão ou na fronte, mas creio que está falando muito mais do como você vai pensar, como isso vai fazer com a sua vida. A marca, você vai aceitar isso como o sinal para servir a besta? E ela não virá com um chifre. Talvez a marca da besta seja algo desejável naquele fim dos tempos. Porque será um momento em que você só vai poder comprar ou vender se tiver esta marca. E talvez venha com um envelope, um invólucro muito bonito, né, em que nós já estejamos sendo acostumados pela tecnologia, por tudo, pela necessidade humana, a que aceitemos a marca da besta. Precisamos estar muito atentos. Porém, ninguém receberá a marca da besta sem saber que é a marca da besta, porque ela está ligada à adoração. Então você adora com a tua mente, dizendo ao seu corpo, dizendo para você e dizendo para o seu Deus: eu te adoro. Então é a sua mente que você entende isso e você age dessa forma. Entenderam? Guarde a palavra de Deus em sua mente. Então diz ali Deuteronômio 11, versículo 1: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, os seus estatutos, os seus preceitos, os seus mandamentos por todos os dias. Guardai-vos para que o vosso coração, que é a vossa mente, não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e os adoreis. Veja que você tem que guardar a sua mente. Coração aqui é uma forma de falar da mente, da sua decisão, né? A quem você vai adorar. Então aqui Deuteronômio, Moisés está dizendo: guardai-vos, lembra, se segure, se vigie. Você tem que adorar somente ao Deus verdadeiro, ao Deus, o Senhor dos exércitos, que vos tirou da terra do Egito. Como está ali, ó, amarás, pois, ao Senhor teu Deus. E aí continua o versículo 18. Onde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atá-las-eis por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os vossos olhos. E ensiná-las-eis a vossos filhos, falando delas sentado em vossas casas e andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Veja a importância que a palavra está dando a que nós estejamos ligados em quem é o nosso verdadeiro Deus, para que a gente não mude de pensamento em relação a Deus. Vou adorar agora outro Deus. Não, de jeito nenhum. Guarda isso em seu coração. E mais, fala isso para os seus filhos, de manhã, de tarde, de madrugada, de noite. Ou seja, incessantemente você ensine a vossos filhos sobre quem é o verdadeiro Deus. Porque chegará o tempo em que tentarão moldar e mudar a sua mente. Aí nessa imagem o judeu ele praticamente literalizou, né? Afastando aqui um pouquinho, ele colocou na testa, né? Ali tem um versículo de Deuteronômio e colocou essa fita na sua mão, né? Ali está literalizado o que está neste versículo de Deuteronômio. Prepare sua mente. 1 Pedro 1,13 vai dizer: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir. Veja que, conforme a sua mente está preparada, você se prepara para agir. Tá certo? Alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça
que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. 666. Vigie contra a besta. Porque o inimigo quer tomar a nossa mente, como temos falado agora há pouco. E a palavra de Deus, sabiamente, ela já antecipa e já nos dá o escudo, né? Como diz até lá em Efésios, né? O capacete da salvação é onde vai proteger a nossa mente, né? O capacete é para proteger a cabeça, aonde está a mente. Então, o capacete da salvação para que você não perca sua salvação decidindo amar outro Deus, decidindo não amar o Deus verdadeiro. Entendeu? Então, vigie aonde estão seus pensamentos. Coloque seus pensamentos cativos ao Senhor Jesus Cristo. E a nossa salvação estará segura. Uma aliança na mente. Hebreus 8, versículo 10 vai dizer: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis na sua mente. Em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por que o autor aos Hebreus está falando isso daqui? Porque lá na antiga aliança, Deus queria que a sua palavra fosse parar no coração do povo, mas o povo se rebelou. O povo errou e desprezou a lei do Senhor. Então elas foram parar nas tábuas de pedra e não de carne do nosso coração, né? Do povo da antiga aliança. Porém, agora, na nova aliança, ele está dizendo: eu vou pôr as minhas palavras na sua mente, no seu coração eu vou escrever, não mais em tábuas de pedra. Ou seja, como vai fazer isso? Através do Espírito. Através do Espírito Santo é que nós somos guiados. É Ele que diz: não faça isso, não está certo, faz assim, vai por esse caminho. Fez aquilo de errado, se arrependa. É o Espírito que vai guiando a nossa mente. Ezequiel 9,4 vai dizer: e o Senhor ordenou-lhe: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa das pessoas que se aborrecem e não compactuam de todas as abominações que se cometem no meio do povo. Marcar o povo de Deus. Deus também selará o seu povo, né? Aqueles que estão contrários ao que está acontecendo de errado no meio do povo de Deus, a apostasia, né, que já acontece e vai aumentar. Então, Deus está agora selando, marcando na testa aqueles que são dele, para que possa estar separados, tal como ele fez essa separação lá no povo de Israel, quando estava no Egito. As pragas caíram somente sobre os egípcios. Até os animais dos egípcios morreram, mas nenhum animal dos hebreus foi ferido. E nenhum homem ou mulher do povo de Deus foi ferido. Porque Deus sela, Deus marca também o seu povo. E assim, o diabo também vai fazer uma grande imitação e marcará o seu povo no fim dos tempos. O sofrimento dos adoradores da besta. Há uma profecia para aqueles que adorarem a besta. Haverá pragas que cairão sobre eles, porque infelizmente decidirão ir para adorar o dragão, ao invés de adorar o Deus Todo-Poderoso. E diz assim Apocalipse 14:11: e a fumaça da sua aflição será exalada para todo o sempre. Para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite sem cessar. Veja que coisa terrível, né? Não haverá descanso. Está falando aqui para aqueles que aceitarem a marca da besta e quando morrerem não haverá descanso para eles, né? E ainda em vida. Ainda em vida há uma profecia terrível para esses que adoram a marca da besta. Haverá chagas em cima deles. Versículo 2 do capítulo 16 de Apocalipse.
Partiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, a todas as pessoas portadoras da marca da besta e os adoradores da sua imagem. Foram atacados por feridas dolorosas e mortais. Então vejam que a palavra está dando informações de que as pessoas que adorarem a besta receberão chagas terríveis sobre si e morrerão por causa delas, e depois que morrerem terão um sofrimento eterno. Então, além de sofrer aqui, sofrerão depois da morte. Então, cuide da sua mente. Mantenha a sua mente ligada no Senhor, porque Satanás quer roubar a sua mente, roubar o seu pensamento, direcionar, te enganar. Às vezes nós temos atitudes porque começamos a pensar diferente. Não é bem assim, não devemos viver tanto assim, Deus não é tão rigoroso assim. Tá? São algumas palavras, algumas mudanças pequenas que começam a surgir no começo, mas que lá na frente é uma estrada larga que leva à perdição. Vamos caminhar mais um pouquinho? A derrota dos inimigos. Apocalipse 19 e 20. No entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Qual é o tipo do engano que está se falando aqui? Um engano que ainda hoje já acontece. As pessoas não querem Deus. Elas querem continuar nessa ilusão que o mundo as provoca, essas coisas de purpurina, né? Vamos colocar assim, essas luzes maravilhosas que na verdade são trevas. Está caminhando as pessoas a passos largos para a destruição, para a perdição, mas não percebem, estão indo cantando e dançando e rindo. Infelizmente estão com os seus olhos vendados, a sua mente está cauterizada. E aí fica fácil para entrarem em todo o engodo de Satanás. E a Bíblia diz que o anticristo, ele virá com todo ardil de Satanás. Todo o poder de engano que Satanás tem estará na vida desse anticristo. E ele fará milagres estupendos, coisas terríveis, fará descer fogo do céu. Então enganará a muitos. Inclusive, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Por que não vai ser possível? Porque os escolhidos estão na luz. Os escolhidos estão com sua mente cativas no Senhor Jesus Cristo. Passam por sofrimentos, passam por dificuldades, mas no final das contas sua mente está espiritualmente elevada. Essa é a grande diferença. A vitória do povo de Deus. Agora Apocalipse 20, versículo 4, vai dizer: olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então aqui é uma promessa, né, que tem que aqueles que resistirem à marca da besta, não será fácil. Não será fácil resistir à marca da besta, porque não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder pagar a luz da sua casa, não vai poder pagar a prestação da sua casa ou do seu carro, não vai poder abastecer o seu carro, não vai poder trabalhar, porque não tem como ter o registro de trabalho. Então vai ser muito difícil a vida daquele que rejeitar a marca da besta. Porém, a glória que virá após isso, que é a vida eterna, o corpo glorificado, que é a ressurreição dos mortos, é algo infinitamente superior a todo esse sofrimento. Então, vale a pena resistir. Nesse momento em que a besta estará já imposta na terra com a sua marca, aquele que resistir à sua marca será morto.
Muitos deles serão mortos, presos, e tem uma parte da igreja que vai estar no deserto. Viver no deserto não é fácil, mas, repito, a infinita graça será muito maior do que se dobrar a marca da besta e passar a eternidade no lago de fogo. Então, que a gente esteja atento a essas informações da palavra do Senhor. Manter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,14 vai nos dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas, as coisas espirituais, as coisas do Espírito de Deus, se discernem espiritualmente. Então você precisa ter uma mente espiritual para discernir o que é espiritual. Você precisa ser de Deus, porque aí o Espírito, que não pode estar no mundo, estará em você, para elevar a sua mente, para que a sua mente possa estar aberta, enxergar além. E aí o texto continua, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ninguém entende a ele, mas ele entende tudo. Aquelas coisas, já viu que o crente fala assim: eu já entendi, eu sei exatamente o que está acontecendo. E o outro do lado que não é crente está falando: o quê? O quê? Uma doideira dessa aí? Olha a loucura que está acontecendo. Como é que você entende e eu estou aqui não estou entendendo nada? Porque ele entende que a luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, as coisas espirituais, que estão ali, no mundo espiritual. Então, ele está dizendo: tenha a sua mente espiritual, porque aquele que é de Deus, que é espiritual, discerne bem tudo. Apesar de nós, irmãos, às vezes ficarmos um pouco, com uma turbulência, um pouco turbados, um pouco sem entender direito, claramente no começo, mas daqui a pouco as coisas vão se clareando, Deus vai colocando tudo no lugar e nos dá a sua resposta. A luz, ela vai como se fosse um dimmer, aquele que vai, um potenciômetro que vai aumentando a potência da lâmpada e ela vai aumentando a sua luminosidade. Assim é o Espírito Santo dentro de nós. É só pararmos, esquecermos um pouco os problemas ao redor e falar: Senhor, me mostra o que está acontecendo. E o Senhor vai clareando a nossa mente. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ninguém conheceu a mente do Senhor para poder instruí-lo, mas chegamos um pouco perto tendo a mente de Cristo. Subimos de nível em relação à mente natural do ser humano. Temos a mente natural, temos a mente de Cristo. Não conseguimos chegar à mente do Senhor, discernir a mente do Senhor, porque ela é grandiosa demais. Mas somos corpo de Cristo e o Espírito Santo habita em nós. E isso faz com que nós nos elevemos um pouco mais e podemos enxergar melhor. Essa é a palavra do Senhor para nós. Renovação da mente. Efésios 4:22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O velho homem seria o velho modo de pensar, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aquilo que você vê te engana, aquilo que você fica desejando vai te enganando. E vos renovar no espírito da vossa mente. Veja aqui mais uma vez o apóstolo Paulo falando de renovar a mente. E a vos revestir do novo homem. Um novo modo de pensar e aí um novo modo de agir, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem recebe a mente de Cristo, recebe uma renovação da mente e ele pode discernir bem as coisas, pode ter um pouco mais de tranquilidade para agir, apesar de todas as dificuldades, como falamos há pouco, a gente tem uma direção maior. Outro dia eu vi um vídeo em que um médico falava sobre o poder da oração.
Aqui tem uma imagem de um cérebro, e o poder da oração, ele diz que ela age aqui no lobo frontal, que é aonde é a parte do cérebro para tomar decisões. Então a oração, ela impulsiona e faz agir o nosso cérebro para tomarmos as decisões corretas. Então Deus já deixou esse mecanismo para que possamos receber dele a orientação. Então, quanto mais orações, mais discernimento. Quanto mais pedirmos direção ao Senhor, mais ele vai clarear o nosso caminho. Pensar nas coisas que são do alto. Filipenses 4, versículo 7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Mais uma vez o texto falando que, embora que as coisas estejam desarrumadas, estejam em guerra, aqui vai dizer que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, está conosco. E essa paz, ela vai dominar o nosso pensamento em Cristo. Guardará. Não vai deixar a gente pensar bobagem. E pensando bobagem, vai falar bobagem. Falando bobagem, é capaz de agir fazendo coisas erradas. Então você guarda o seu pensamento em Cristo. Versículo 8. Aqui tem uma receita contra a depressão. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Porque quanto mais pensamentos sobre coisas ruins, mais a gente fica para baixo. Mais a depressão se aproxima e toma conta de nós. E ela nos leva para ficar introspectivo. Daqui a pouco nós vamos para dentro de casa. De dentro de casa nós vamos para dentro do quarto. De dentro do quarto nós vamos para baixo da coberta. E para baixo da coberta daqui a pouco toma uma decisão ruim. E até às vezes de tirar a própria vida. Então tudo que é bom é o que esteja ocupando a sua mente. Agora, para encerrar, não mude esse modo de pensar. Qual é o modo de pensar que não devemos mudar? 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o arrebatamento, rogamo-vos, irmãos, eu peço a vocês, meus irmãos, é isso que ele está dizendo, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, que não mude facilmente o vosso modo de pensar. Ou seja, não mude de o quê? Daquilo que eu já falei para vocês, está dizendo o apóstolo Paulo. Eu já disse para vocês o que é o correto, o que é vindo de Deus. O que Deus passou para mim, o que Jesus passou para mim, eu estou passando para vocês. Então, não mude esse modo de pensar. E ele vai dizer, nem vos perturbeis. Não fica com a cabeça perturbada. Quer por espírito, alguém usar de alguma artimanha, quer por palavra, alguém ficar falando para vocês que não é bem assim, quer por epístola, como enviada de nós, alguém escrever uma carta e dizer que sou eu que estou escrevendo, falando coisa diferente do que eu já falei aqui. Aí ele diz assim, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ou seja, o que ele está dizendo até aqui, eu rogo a vocês, eu suplico a vocês, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento, vocês não mudem o vosso modo de pensar naquilo que eu já falei, e vou continuar falando aqui. Pensando vocês, se alguém vier mandar uma carta dizendo que fui eu, alguém dizer um eis que te digo, como se fosse o Espírito, alguém falar por palavra, não é bem assim não, que o apóstolo Paulo falou. Ele está falando, deixa isso para lá, não mude a sua mente. Como se alguém quisesse dizer que o dia do Senhor é amanhã. Como se estivesse perto já. E ali a palavra perto no original é iminente. Como se ele estivesse falando assim, como se o dia do Senhor fosse iminente. E a gente vê muitos aí falar sobre a vinda do Senhor iminente. E não é. A vinda do Senhor é após os sinais se cumprirem.
Então aqui ele vai dizer os sinais. Versículo 3: ninguém de modo algum vos engane. Porque isto o quê? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento, a nossa reunião com Ele, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o arrebatamento, não vai acontecer antes que apareça a apostasia e o filho da perdição. Isso tem que aparecer primeiro. E depois aparece a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, o arrebatamento. E aí ele continua dizendo, versículo 4: aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, não mude o vosso modo de pensar. Esse é o verdadeiro entendimento. Pense e continue pensando dessa forma, que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo só acontecerá depois que o anticristo aparecer. É isso, em suma, que o apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses. E ele está suplicando que eles não mudem esse modo de pensar. E hoje tem muita gente mudando o modo de pensar. Assim vivia a igreja primitiva, entendendo que a apostasia e o anticristo virão primeiro. E depois acontecerá a vinda de Jesus e ele nos arrebatará. Esta é a sequência. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que ninguém engane vocês. E hoje, infelizmente, muitos estão enganados, entendendo que a volta do Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento é antes da grande tribulação, antes da apostasia, antes do filho da perdição se apresentar. Isso está contrário à palavra do Senhor, né? Acabamos de ler agora mesmo a palavra do Senhor. Então não mude o vosso modo de pensar. Pense conforme as Escrituras. Amém? Que Deus mantenha a sua mente cativa em Jesus Cristo, para que possa permanecer firme até o dia do nosso encontro. Que Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.